Como já disse aqui o Isaac e também o David, né? E já até lemos aqui a 7ª aliá hoje pela manhã. Depois lemos a primeira porção e o Maftir. Nós estamos na 37ª Parashá, Shelach Lehá, significa envie para ti. E vocês podem já preparar as Bíblias de vocês, por favor, e ficarem abertos ali no livro de Números, capítulo 13. Essa porção ela vai do capítulo 13 até o capítulo 15, versículo 41. Amém? E é justamente uma paraxá que vem após o relato ali da rebelião feita por Miriam e Arão. O Leomar mencionou isso na semana passada, ali contra Moisés, o escolhido de Adonai, por conta daquela mulher etíope que Moisés a separou para ser sua esposa, né? E aí Miriam, irmã de Moisés, e o teu irmão também, Arão, acabaram falando em excesso, falando desnecessariamente, proferindo palavras que não deveriam proferir contra o ungido de Adonai. Mas é interessante também porque essa paraxá ela vem logo após, não só essa rebelião, mas há outras rebeliões também que acontecem ali nos capítulos anteriores. Nós não vamos nos prender muito nisso, e eu já vou pegar um pouquinho de água, vocês dão licença. Não vou me prender muito nisso, mas os que conseguem, têm o privilégio de ler todos os capítulos e vêm acompanhando conosco cada paraxá, já observam que o povo passou pelo Sinai, como também nós aprendemos, né? Foi necessário passar ali, onde recebeu ali as 10 palavras, ali ele foi instruído, e mesmo vendo tudo que viu, ele ainda era um povo realmente problemático, né? Extremamente problemático. É um povo que passou muitos anos dentro do Egito, muitos costumes ali ainda agarrados neles provavelmente, todos eles nasceram no Egito, e com certeza muitos estavam ali e ainda tinham saudade ou vontade ou desejo de adorarem vários deuses, porque é o que eles aprenderam ao longo de toda a sua infância, mesmo sendo um povo separado, mas estavam dentro de uma nação que é o Egito, que adora e adorava muitos deuses, né? Mas o importante, quando nós lemos aqui, no capítulo 13, versículo 1 até o versículo 4, nós lemos o seguinte, acompanhem comigo, por favor. Disse o Eterno a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, envia um de seus líderes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Eterno. Todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes. E aí ele começa a seguir aqui os filhos de Ruben, passa por todas as 12 tribos e pega um representante de cada tribo. O interessante é que quando nós lemos aqui essa passagem, né, se nós ficarmos presos somente ao que estamos lendo aqui, parece que Adonai que os mandou fazer isso, né? Mas na realidade, vamos lá comigo em Deuteronômio capítulo 1, versículo 22. Deuteronômio capítulo 1, versículo 22, eu vou ler numa outra tradução aqui. Vós vos aproximais todos de mim e dizeis: enviaremos homens, faces a nós, eles esquadrinharão para nós a terra, eles nos retornarão as deliberações sobre a estrada pela qual subiremos e sobre as cidades em direção às quais viremos. Então aqui no capítulo 1, no versículo 22, deixa muito claro que não foi Adonai que determinou isso para o povo. O povo que quis isso, o povo que solicitou isso. Adonai apenas consentiu a um desejo interno do povo. Apenas consentiu, né? E quando a gente vê essa questão, a gente tem que observar o seguinte: por mais que o resultado, Adonai já sabia qual seria o resultado, ele já conhecia a vida de cada um, ele já sabia de todo o desfecho, ele já sabia que eles iam ficar ali 40 anos rodeando, ele já sabia que a sentença,
do pecado seria que aqueles até a idade de 20 anos não teriam a oportunidade, muito menos o privilégio de entrar à terra de Canaã. Ele já sabia de tudo isso, porque ele sabe de tudo e todas as coisas. Mas mesmo assim, ele consentiu o desejo do povo, o desejo do humano. Ele apenas os guiou. Tá bom, você está insistindo, você quer? Tá bom, vai. E nós não fazemos diferente? Quantas vezes nós não recebemos um não de todo tamanho de Adonai, enorme, gigante, deixando bem claro que nós não devemos fazer alguma coisa, mas mesmo assim nós insistimos pela nossa vontade, pelo nosso desejo, e Adonai apenas, tá bom, você quer ir? O resultado ele já sabe, mas você quer comprovar o resultado negativo? E ao contrário também, muitas vezes ele dá uma ordem para que nós façamos algo de extrema importância e nós ficamos parados por conta do nosso medo, do nosso receio, por conta de N situações e não damos o passo que ele está determinando. Isso tudo acontece muito porque nós, nesse momento, não estamos em total adesão com ele. Porque se nós estivermos dia após dia, cada vez mais buscando a palavra, buscando ao Criador, o entendimento vai penetrando e a nosso ouvido vai ficando um pouco mais polido, um pouco mais aberto, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, um pouco mais atenta, para justamente adquirirmos também um pouco mais de discernimento para atuar quando ele determina ou para não atuar quando ele não permite. Não é verdade? Continuando a leitura, no capítulo 13, versículo 17. Quando Moisés o enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe e escalai as montanhas, vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Vamos até o 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Interessante que nós lemos aqui, e quando nós vamos lá na Haftará, em Josué capítulo 2, né, eu vou ler só o comecinho, vai do versículo 1 até o versículo 24, vamos lá comigo? Josué, capítulo 2, versículo 1, eu não vou ler todo o versículo, né? De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, no primeiro evento, 12, neste segundo evento, 2, tá? Secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra, especialmente Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Depois vocês podem ler em casa, é muito interessante, porque a prostituta os separa, os esconde, os ajuda em prol da vida deles, né? Ela mente para aqueles que vão procurá-los ali. E no final disso tudo, ela até chega para eles e, vamos dizer assim, negocia com eles, né? Em prol da vida deles. Ela mentiu, correu risco de vida e ainda correria, porque se todos descobrissem, poderiam vir atrás dela. Ela pediu que eles tivessem misericórdia. Ela pediu que tivesse misericórdia deles e dos seus familiares. E eles assim disseram que se ela mantivesse a palavra, se ela se portasse daquela forma secretamente, ela seria abençoada. E aí vocês podem ler lá, que é bem interessante. Mas o que eu quero dizer e quero explicar é o seguinte: no primeiro evento, o objetivo real dessa primeira missão era psicológico. Não era militar, como nós vemos nesse segundo evento. O segundo evento ele é estritamente militar. Vai lá, espia, analisa, traz para nós as informações, para que depois nós vamos e ataquemos. Tanto é que isso acontece e eles saem vitoriosos, por obediência.
saem vitoriosos por obediência. Mas aqui não, o objetivo real da missão era psicológico. Moisés ali, ele queria acalmar a grande inquietação, a preocupação, o receio, o temor do povo e os fazer sentir de forma concreta, real, visível, dentro das possibilidades reais, que o esforço, prestem bem atenção, que o esforço da aventura no deserto não tinha sido em vão. Ou seja, tudo que eles passaram até o presente momento, por mais que reclamaram, por mais que tiveram que fugir para não serem atacados, por tudo que passaram, não tinha sido absolutamente nada em vão. Justamente, aí que é o interessante, né? Porque justamente nesse plano psicológico que acontece todo o problema, né? Que o fracasso da missão foi maior, né? E aí a gente pode observar que o texto, quando a gente lê ali, ele deixa bem claro, né? As maravilhas da terra prometida, tudo que era o benefício que Adonai já tinha dito para eles, que eles herdariam, que eles teriam a possibilidade de herdar a terra, tudo era extremamente maravilhoso, e eles do outro lado, não crendo, não acreditando em absolutamente nada disso. E querendo ainda ir lá para ver, para quê? Para crer. Sendo que Adonai já tinha dito, a terra que eu vos dou é terra boa, mana leite e mel. Se eles de fato confiassem nisso, se de fato acreditassem nisso, haveria necessidade dos 12? Haveria necessidade? Não haveria necessidade nenhuma. Zero necessidade. Para que eu vou lá se Adonai, aquele que é o Criador, já falou e me fez ver os 10 golpes, me fez ver o mar vermelho abrindo, os egípcios morrendo, me fez ver o maná caindo do céu para que eu me alimente, me fez ver quando ali se embolaram com os estrangeiros cedendo ao desejo de carne, né? Aí também teve todo o problema e ali vai, a cada leva dessa vai sendo feito uma reciclagem do povo, né? Porque a cada evento um pedaço do povo já ia embora, já ia morrendo. Então não haveria necessidade nenhuma, se Adonai diz da mesma forma, né? Se Adonai diz para mim que vai me fazer alguma coisa, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Vou citar um exemplo aqui que não está aqui, mas eu pensei agora. Se nós olhássemos para aquele prédio lá, ou para esse prédio aqui que nós estamos hoje, os que são aqui da época, quantos olharam para isso e duvidaram que isso aqui chegaria onde está hoje? Não foram poucos. E eu estou para dizer que, se não a maioria, não está mais aqui. Não estão mais aqui. Porque quem viu isso daqui, esse local físico, vamos dizer assim, e vê o que vê hoje, só pela foto que ele vai falar, como conseguiram. Eu não vou negar que talvez nós, em algum momento, olhássemos para isso aqui e falássemos, misericórdia, o trabalho aqui é enorme. Como é hoje lá o Ayalon, que a Vanessa explicou. Quando chegamos no primeiro momento, hoje o Ayalon está bonito. O Ayalon está bonito, está limpo, está sem entulho, está sem cocô de pombo, que era lotado disso. Não tem mais risco de cair parede, de cair laje, não tem mais risco nenhum. Já está delimitado o espaço que se pode andar, que é na cozinha, na secretaria, né? Então você chega no local que você observa, ele é sim antigo, precisa dar uma sequência em todo o restauro, sim, e para isso tem muito trabalho pela frente, mas a diferença do que era e o que está hoje é gigantesca, não é verdade? Então, se Adonai disse faça, nós temos que ir para cima e fazer. Ele vai honrar, e ele honra. Eu já passei por isso, acredito que a maioria aqui já passou. E eu já passei tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? O negativo é pior, né? Ele diz não fazer, eu fui e fiz, a consequência é gigantesca. Mas o importante é que, mesmo passando pela consequência negativa e aprendendo com aquilo, isso vai nos fortalecendo para que cada vez mais eu evite novos momentos desses eventos negativos. E eu preciso aprender com isso. Nós precisamos aprender com tudo isso. E aí, quando a gente vai lá atrás e olha para o povo de Israel, nossa, o povo viu os 10 golpes, viu aquelas pragas, né, os 10 golpes, viu o mar abrindo, aquela coisa maravilhosa. Eles tiveram a oportunidade de caminhar ali no fundo do mar e o pé sequinho, o pé seco, não atolaram o pé.
e depois eles tiveram a oportunidade de ver todos aqueles egípcios morrerem afogados ali na turbulência de quando a água veio. Ou seja, viram tudo isso, mesmo assim, aqui ainda fala, né? Que ainda há murmuração, há reclamação. E aí traga isso para o dia de hoje. Traga para cada um de nós, eu para a minha vida e vocês, cada um para a vida de vocês. Qual a diferença deles para nós? Ou qual a nossa para deles? Tudo bem, hoje eu não vou ver um mar provavelmente se abrindo, exceto se Adonai mandar. Não que ele não possa, ele faz isso se ele quiser. Mas quantas outras coisas que ele já fez, que são maravilhas, são milagres, verdadeiros milagres, para cada um de nós. Não é verdade? Para cada um de nós. Então, pega o microfone, por favor. Interessante aqui, Ulisses, que ele tem aqui, que você está lendo aqui no capítulo 13, a volta desses espias, né? Sim. Você tem duas questões aqui. Eles vêm inicialmente com um relato positivo. E esse relato positivo, eles trazem uma prova física. Eles trazem os frutos, tudo aquilo que Adonai disse que a terra daria, eles trazem. O cacho de uva enorme, que 2 homens precisam carregar, como diz aqui, são relatos positivos porque eles têm nas mãos uma prova física daquilo que Adonai propôs para eles. Mas os olhos deles só enxergavam até aí. Agora, a questão do relato negativo, ele vem de acordo com uma subjetividade. Sim. Eu acho que lá tem um povo muito forte, eu não sou capaz de executar a obra qual o Eterno estabeleceu para mim. Então você põe dificuldade em cima da sua própria experiência ou falta de adesão com a Eterno. Então, a falta de adesão que você tem com a Eterno, a falta de fé, vai criar em você situações que você vai deparar e vai dizer assim, não é possível fazer aquilo que Adonai estabeleceu para que eu faça. Por isso que no Salmo 64 eles chamam esses assim como o obreiro da fraude. Você frauda porque você não é capaz de executar ou obedecer aquilo que Adonai mandou você fazer. Você recua. Exato. Aí você faz desmaiar o coração de muita gente pela sua falta de fé. E é justamente isso no decorrer aqui da Paraxá. E o interessante, complementando o que o Léo falou, obrigado, Léo, que nós não estamos falando de simplesmente 12 pessoas. Nós estamos falando de líderes, pessoas que eram respeitadas ali, foram escolhidos não porque foi feito lá, botaram num pacote um monte de nome e foi tirando, não. Eram pessoas respeitadas, conhecidas, líderes de suas tribos. Então eram pessoas, cá para nós, que tinham um certo grau de instrução, né, Léo? Não eram qualquer pessoa. Eles tinham um certo grau de instrução e por serem líderes, com certeza, tinham até uma certa proximidade com o próprio Moisés. Porque eram os líderes de cada tribo, não é verdade? E aí, no versículo 4 do capítulo 14, olha só. E porque, baseado no que ele falou, no que o Léo falou, se a gente for ler aqui, eles vêm, os espias, dos 12, 10 dão o relato muito bem colocado por ele, inicialmente positivo, mas já para justificar o que eles queriam, o que estava lá no interior deles, eles vêm e complementam, ela é boa, a terra é boa, tem fruto, mas, são gigantes, mas nós não alcançaremos, mas não será possível conseguir, mas não é possível isso ou aquilo. E o interessante é que, por serem líderes, serem os responsáveis, que de fato foram, trouxeram mesmo evidências físicas de que a terra era boa, todo o povo começou a murmurar, reclamar, que está aqui, vou ter que ler aqui, não tem jeito não. Capítulo 14, versículo 1. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Nossa, já está voando. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Eterno a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha que interessante, eu não tinha anotado aqui não, mas tem 3 eventos aqui. Eles mesmo declaram, olha só, eles mesmo declaram que antes tivéssemos morrido lá. É um evento. Da boca deles,
Eles proclamam, antes tivéssemos morrido lá. Segundo evento, cadê? Oi? Morrer no deserto, exatamente. Verso 2, isso. Toda a filha de Israel murmuraram contra a mãe. Então, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou ali mesmo. Eles mesmo estão dando o que vai acontecer para eles na frente. Correto? Vocês estão entendendo? Eles mesmo estão falando o que vai acontecer com eles na frente. Ou, o terceiro evento, voltar ao passado, a saudade que tinham lá, do que eles tinham. Então são 3 eventos, ou morrer lá onde estavam, ou morrer onde estão, ou, entre aspas, pior, melhor hipótese, retornar para as velhas práticas, retornar para os velhos ídolos, retornar para a vida que tinham no passado, mesmo tendo passado tudo aquilo. E aí no versículo 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, né? Numa outra tradução diz, ponhamos um cabeça. Olha só que interessante isso. Ouvindo isto, Moisés percebeu que esta gente não era qualificada para entrar em Canaã, para formar o futuro do povo de Israel e acessar os alicerces de uma religião universal. O povo que repele a razão da sua existência, afirmando, não poderemos subir, ou não podemos observar os teus desejos, eterno, deixar-nos escolher um outro líder, um outro cabeça, um novo líder de uma nova filosofia e voltarmos para algo mais fácil, que exija menos sacrifícios, um povo com este conceito, que tem medo de afrontar corajosamente o futuro por duvidar da promessa divina. Um povo com esta maneira de pensar não pode divulgar perante o mundo os maiores ensinamentos da ética humanista. Então o povo não era qualificado para adentrar a terra prometida. Um povo que pensa desse jeito não está apto, de fato, a entrar. Um povo que pensa, se eu tivesse morrido lá seria melhor, ou que eu morresse aqui, ou vamos voltar para trás, é um povo que um povo que de fato não está apto para ir à terra prometida. É um povo que não está apto para divulgar todos os benefícios, todos os eventos, todos os acontecimentos, visto com os próprios olhos, visto, sentido, comido o maná. Eles não eram aptos. Não eram aptos. E voltemos para o Egito. Olha só, as informações falsas causaram a morte de toda a geração que saiu com Moisés do Egito, privando-a do privilégio de entrar na terra prometida, né? Eles não eram aptos, eles não estavam aptos a entrar. E eles mesmos disseram, morramos lá ou morramos aqui. O que vem mais para frente? A própria sentença, né? E a gente trazendo esses episódios para o dia de hoje, quantas vezes nós, por conta de uma não concordância da nossa parte, por conta de um desejo não alcançado, por conta de algo que eu gostaria que fosse A e acaba sendo B, eu fico proferindo palavras com a minha boca, sem medir as consequências daquilo que eu estou falando. Sem medir as consequências do que eu estou falando e o outro está ouvindo. Sem medir as consequências se quem está ouvindo. Isto, eu vou chegar aí. Sem medir a consequência que a minha palavra. Isso, que a minha palavra está contaminando o outro, porque eu não tenho esse discernimento. Eu não percebo o mal que eu estou fazendo. Eu não consigo ter o discernimento. E eu profiro palavras e mais palavras, contamino. E depois reclamo. Por que eu reclamo? Por que aconteceu isso? Adonai não teve misericórdia de mim? Por que eu estou passando por isso? Por que esse fardo está sobre mim neste momento? Aí se ele pegar a antiga fita, né, voltar e começar a perceber nas bobagens que fala, na contaminação que faz onde quer que esteja, ele vai perceber que aquilo que está acontecendo com ele tem todo uma justificativa para estar acontecendo. Porque se ele não se arrepender, confessar os seus erros, ajustar tudo o que ele precisa ajustar,
a consequência do pecado vai vir. Cedo ou tarde, ela vai vir. Não fala a palavra que até a terceira, quarta geração, os filhos, se não vier sobre mim, vem sobre meus filhos. Pode falar aí, microfone, por favor, e eu vou pegar mais água. Liz, eu sei que seu tempo está apertado, mas a gente precisa ouvir isso daí que você colocou e pensar da seguinte forma, dentro daquilo que o Eterno tem falado conosco. Num capítulo 13, o capítulo 14, eles vão isentar uma tribo. Você não ouve falar de uma tribo unicamente no capítulo 13 e 14. É a tribo de Levi. Sim, não se ouve falar nada. Eles não se envolvem nisso aqui, porque a Paraxá vai dizer, envia homens para que espiem a terra. No hebraico vai dizer, Shelar Lehá, envia para ti. É uma vontade de vocês, é uma questão humana querer fazer esse tipo de investigação. Então, a começar pelo ponto que não tinha uma necessidade do ponto de vista espiritual. Então, Levi não se suja com isso. Exato. Tá certo? Porque Levi está preocupado em ministrar diante de Adonai, ver a presença de Adonai e tomar as decisões conforme Adonai. Aqui é um problema das demais tribos. Esse é o primeiro ponto. Então, aqui já diferencia o homem espiritual daquele que ainda engatinha nessas questões. A gente precisa saber ver isso. Mas quando eles arrolam, Ulisses, 12 tribos, com exceção de Levi, a gente precisa entender que não é apenas uma informação do nome. Fulano da tribo tal foi. Aquele homem representaria a decisão da tribo, o que mostra um aspecto democrático da decisão em tomar ou não posse da terra. Então, por exemplo, você vai fazer um grupo de pessoas que vai lá investigar a terra. Não dá para levar os 2 milhões de hebreus que estão no deserto, olhar a terra, voltar e dizer, nós vamos ou não vamos. Exato. Você representa um cabeça. O cabeça era o que tinha direito de determinar a decisão daqueles que estavam abaixo dele. Então, fala em nome de uma família. O problema é familiar. Quando você fala que da onde veio a contaminação vem do seio familiar, que botou um cabeça para tomar uma decisão que é espiritual e ele está tomando uma decisão física. Esse é um primeiro ponto. Humana. Isso, aí é uma família levantando um líder para afrontar Adonai. A gente tem que olhar por essa questão aí, porque o problema está dentro das famílias, a gente já vem conversando. E aí, quando a gente olha aqui, Levi não tem o nome citado. Então, esse tipo de contaminação não estava no meio daqueles que ministravam na presença de Adonai. Exato. Então, a contaminação vem em quem está fora da presença de Adonai. Esse é o primeiro ponto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, Ulisses, é o seguinte. 2 homens voltam com boas notícias. Josué e Caleb. Caleb, exatamente. Quando nós formos lá em Josué capítulo 2, que você acabou de ler, Josué é o capitão. Porque aqui eles falam, elejamos um capitão para nos levar de volta. Adonai ergue um outro capitão para levar para a terra. Um cabeça tomando a decisão para quem quisesse seguir Adonai. Isso. A outra tribo que era representada por Caleb era a tribo de Judá. Sim. Caleb, tribo de Judá, Josué, tribo de Efraim. Isso. Quem adentra a terra lá em Josué capítulo 2 para espiar, são 2 espias. A Bíblia não entra em aspectos de quem são, mas a Torá oral fala. Um era o filho de Caleb, Irá, e o outro era Salmão, filho de Nasson, da tribo de Judá. Só entraram 2 da tribo de Judá para espiar. Não é à toa, porque as 2 tribos que não pecaram aqui na Paraxá do capítulo 13 foram Efraim e Judá. É a tribo de Judá que tem o direito de ir espiar. Os outros não tinham adesão. Então, quem vai espiar para agora entrar na terra são descendentes daqueles que têm adesão, que têm bons conselhos de Adonai, que vão dando continuidade dentro do seio familiar que foi criado. Olha só como que a Torá vai te dar detalhes. Aí eu vou um pouquinho além. Quem eram os 2? Salmão, filho de Nasson, pai de Boaz, que casou com Ruth. Não, avô de Boaz, que casou com Ruth, que vai dar descendência a Davi, que vai dar descendência a Yeshua. Só isso. Olha só. Esse era Salmão, o primeiro. O segundo era Iru, filho de Caleb. Casado com Caleb, tem um filho com uma mulher chamada Noemi. Noemi gera Iru. Iru era descendente de um meio-sangue judeu, porque Caleb não era fechado na tribo de Israel. Ele era filho de um homem judeu com uma mulher, acho que era cananeia ela, se eu não me engano.
Então quer dizer que a questão de sangue também ficou em segundo plano, porque uma tribo que eleva a cabeça de Caleb, que era meio sangue hebreu, teve direito de ir lá espiar a terra, e Iru é um dos descendentes que fica com Jerusalém. Olha. A terra que Caleb recebe era a terra que envolvia Jerusalém e Belém na distribuição da terra. O que eu quero dizer com isso? A continuidade da obediência de Adonai passa pelas gerações. Sim. Porque esta continuidade familiar não foi pautada no sangue, mas foi pautada na adesão e na obediência a Adonai. Amém. Na Isso fé. significa que as famílias hoje precisam se dividir. Ou você é de uma tribo que adere, ou você é de uma tribo democrática que na primeira dificuldade vai elevar um cabeça que vai dizer assim, nós não ouviremos Adonai. Porque quando as 10 tribos aqui do capítulo 13 dizem, não vamos entrar na terra porque tem gigante, pega quantas explicações eles deram, era uma decisão daquelas milhares de pessoas que estavam debaixo daquele cabeça. Então hoje as famílias são assim, eu me revoltei contra Adonai. Ergue um cabeça e a família toda se abdica de Adonai. Por causa de um cabeça que se levanta nessas condições. Então aqui o que está mostrando para nós é que mais do que o sangue, a obediência a Adonai é que vai determinar. Aqui nós só vimos Judá, Levi e Efraim se safando da situação. Todos por uma mesma questão, obediência a Adonai. Mas os levitas sequer se envolvem com a situação. Judá ainda se envolve, mas em meio à confusão humana, ele se sobressai pela adesão. Mas Levi sequer encosta nessas coisas, porque pode matar, isso pode destruir a continuidade de Levi. Levi não se envolve com isso daí. Amém. É uma questão para se pensar sobre isso. Sim, exatamente. Léo, simplesmente, quando aqui se toca, Hebreus capítulo 3, vai tocar na questão da incredulidade, é exatamente a morte definitiva. Sim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem adesão a Adonai. Então eles dizem, eu quero um capitão, eu quero um rei. Que não que eu escolhi. Não vai aguardar aquele que Adonai tem para governar a sua vida, que é ele mesmo. Exato. Então a briga aqui é toda com Adonai. Sim, a coisa vai ficar grave. A afronta é direta com ele. Exato. Por conta disso. Exato. Queremos um rei. Queremos um rei. Queremos um rabino. Queremos um rabino. Não queremos esperar o rabino que vem. Exatamente. Então isso aí é caminho de morte. Sim. De suicídio. Sim. Em massa aqui. Sim. Em massa. E é o que acontece. E olha só que interessante. A gente vai ali no livro de Números, capítulo 13. Olha o versículo 31 até o 33. Interessante que o Léo falou, que nós também aprendemos aqui no passado. Você quer fazer parte da família espiritual que tem adesão a Adonai? Ou vai ficar agarrado à sua família de sangue que não quer? Exato, que tem iniciativa humana, que é uma instituição criada pelo homem. Nós aprendemos tudo isso, né? Uma instituição criada pelo homem não é uma instituição divina. Não que não seja importante a família, como também foi explicado aqui. Família é importante, sim. Mas entre o reino dos céus e a família física, alguém tem dúvida com a melhor? Se alguém tem dúvida, tem que rever os seus conceitos. Precisa rever os seus conceitos. Yeshua fala, né? Abandonai sua família em prol do reino. Então tem que rever o seu conceito. Se em algum momento você titubear numa iminente decisão que precisa tomar em relação a isso, você precisa buscar a Torá. Porque a Torá não diz isso. A Torá diz, larga para lá, família de sangue. O sangue foi necessário para que um pai junto com uma mãe gerasse um filho. Esse filho ou filha se juntasse com outro e gerasse filho. Isso é para perpetuar os seres humanos, mas é importante o seio familiar, a educação, tudo isso mas entre o reino espiritual e o reino físico, que é a família, se alguém em algum momento gaguejar, eu até fiz uma pergunta, uma observação, eu viajei há pouco tempo para uma feira lá do nosso setor, e nós ficamos hospedados numa casa que nós alugamos, eu com mais outros amigos que também são donos de empresa. E eu não sabia, para minha surpresa, um deles, ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, mas mora no Brasil há pelo menos aí uns 20 e poucos anos.
E eu não sabia, nós ficamos sabendo ali à mesa, a hora que a gente estava lanchando à tardezinha, no domingo, né? À tarde ali, ele estava se preparando já, porque no dia seguinte a gente vinha embora. E eu ficamos sabendo ali à mesa que ele é espírita. Ele acabou aqui no Brasil, ele virou espírita através de uma prima dele também, que é estrangeira e está aqui. Mas eu não quero me prender nisso. O interessante é que a gente começou a conversar um pouco sobre judaísmo, ele querendo argumentar o ponto de vista dele lá, nada muito aprofundado, mais para ele mais curioso, etc. e tal. E ele falava sobre filhos, sobre a família, sobre não sei o quê, e eu não sei porquê, Adonai com certeza, eu perguntei para ele, você tem coragem de abandonar seus filhos para amar mais ao Criador do que a você? Ele parou de falar na hora, parou, olhou para mim, e ficou parado olhando para mim. Tinha um outro rapaz comigo, que é cristão, né? Ficou olhando para mim assim, igual estou olhando para a Ana Catarina aqui, ficou parado olhando. Nunca na minha vida eu refleti sobre isso. Você me fez pensar, você me fez refletir. Eu nunca tinha pensado nisso. E é interessante porque muitas vezes nós sentamos com outras pessoas que não comungam da mesma fé que nós, etc. E nos acanhamos, né? E nós precisamos ter coragem de proclamar o que está na Torá. Com educação, com respeito, é óbvio, né? Sempre. Mas é interessante a gente falar sobre isso. E aí, lendo aqui o versículo 31, do capítulo 13, os homens que com ele subiram, porém disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo, a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, e éramos, olha só, presta atenção no que eu vou dizer agora, e éramos aos nossos próprios olhos, vou repetir, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. E aí eu fui buscar, por que aos nossos próprios olhos? Por que a palavra quis frisar isso, né? E vocês sabem o que significa essa palavra, os olhos aqui? É ain. Sabe o que significa ain no hebraico? Olha que interessante. Referindo-se ao olho físico também, né, o órgão, né, que mostra qualidades mentais, e também referindo-se a faculdades mentais e espirituais. Não é simplesmente o ver no sentido físico. Olha como é muito mais profundo, como o Léo falou, pastor Elemar. É muito mais profundo. Ali estava ficando expresso e está claro que o objetivo deles não era só o físico, era algo que estava lá dentro. Aí eu falei, meu Deus, faculdades mentais, né? Aí eu busquei também estes fenômenos, faculdades mentais, né? Esses fenômenos que abrangem inteiramente as operações da mente e que podem ser expressos pelos termos pensar, sentir e querer. Tudo que eles queriam, nada era só físico, né? Claramente indicam a existência na mente, de três faculdades, de três faculdades igualmente distinta uma da outra. Essas faculdades são denominadas o intelecto, a sensibilidade ou sensitividade e a vontade. Então não era simplesmente ir lá e ver. Eles foram, viram, trouxeram o cacho de uva bonito, 2 homens trazendo, viram tudo que viram, mas também, olha só, como estava os olhos. Não era só físico o problema. E aí que é o interessante, porque eles, com todo esse interesse interior dentro de cada um deles, por conta desse interesse interior pessoal de cada um, né, eles passaram e contaminaram toda uma nação que dizimou todos de 0 ano e meses ali, até 20 anos. Imagina os que tinham 20 anos e 1 mês. Né? O resto para baixo, todos foram. Tudo por conta da língua. E aí Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, vamos lá? 1 Coríntios 15, versículo 33.
Ele diz o seguinte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Elohim. Digo para vergonha vossa, né? Eles queriam fazer o serviço por interesse próprio, interesse deles. Eles não estavam preocupados com o que o Léo estava explicando. Tinham todos os outros que eles estavam ali representando. Não estavam nem um pouquinho preocupados com isso, não. Eles foram lá e colocaram os interesses pessoais deles, para interesse deles. As boas práticas da moral, ética, conduta, são rejeitadas pelos que negam a Torá. Tentam destruir isso impondo más práticas e se justificam dizendo que é um novo entendimento, pois seguem falsos profetas, que pregam a instituição não bíblica, como já foi ensinada, como por exemplo a família e outras questões. E o interessante é que quando a gente vai lá, né, no Salmo 64, queria ir com vocês lá agora. O Salmo 64 ele é muito interessante, porque quando eu falei dos olhos aqui, que tem essas faculdades mentais, que são esses 3 sentidos, que eu nem gravei, não, eu tenho que ler, que é o intelecto, a sensibilidade ou sensitividade e a vontade. Quando nós vamos aqui para o capítulo 64, olha que interessante. Ouve, ó Elohim, a voz do meu lamento, livra a minha vida do horror do inimigo. Davi falando isso, né? Foi Davi que escreveu esse salmo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Tudo ligado a lá. Todos os 10 fizeram tudo isso aqui, né? Praticaram iniquidade, causaram tumulto, trouxeram tristeza, falaram mentiras, etc. Versículo 3: afiam as suas línguas como espadas e apontam como flechas palavras amargas. De lugares ocultos atiram sobre o inocente, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Olha só, falam e não medem as consequências do que estão falando, né? Versículo 5: firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, dizem: quem nos verá? Aí o versículo 6: projetam injustiça e dizem: temos planos bem traçados. Certamente a mente e o coração do homem são sagazes. A mente e o coração do homem são sagazes. Aí eu fui verificar esse coração aqui. Qual é o coração? Esse coração aqui é o mesmo que o do povo lá tinha, né? Coração é o leb em hebraico. É o ser interior. Eu vou resumir porque é bem grande aqui, né, a explicação. É inclinação, resolução, determinação da vontade. Coração referindo-se ao caráter moral, como lugar dos desejos, como lugar das emoções e paixões. Então, quando você pega isso aqui e lê e volta lá nos 10, qual era o coração deles? Qual era o coração deles? Era justamente um coração cheio de desejo, cheio de emoções e paixões e desejos próprios, que os seus olhos, que estavam contaminados, levavam para o seu coração, por conta das faculdades mentais. Aí, pastora, nós entramos lá na incredulidade de fato. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Porque a pessoa que tem esse coração, que busca ver algo com aqueles olhos que eu expliquei, que é o ai, ou esse coração leve, e o interessante é que lá em Hebreus também fala do coração, só que lá está escrito no grego, então lá é outra palavra, cadê? Eu anotei, cardia, se diz, tá? E aqui no hebraico é lebe, me corrija se eu estiver falando errado, hein? Vocês me ajudem aí, por favor. Entende? Mas quando você pega a definição dos dois, são muito parecidas. A gente vai ler daqui a pouco também. Mas a pessoa que tem esses olhos, que tem esse coração, é uma pessoa vazia. Completamente vazia. E qual a característica que uma pessoa vazia tem como muito forte na sua vida? Não pensa no outro porque é vaidoso. É idólatra. É o quê? É idólatra a si mesmo. Exatamente. Ele é idólatra a si mesmo, ele é vaidoso, ele é vazio, ele é fútil.
E aí essa pessoa que se foi colocada para ir na terra prometida, porque ele pediu para Adonai, vai lá, ele vai lá e volta. O que essa pessoa vazia tem de bom para falar para o povo? Nada. Não podia ser diferente o desfecho. Por isso que Adonai já sabia do desfecho e só permitiu, vai. O teu coração eu conheço, teus olhos eu conheço. Sei que tu é vazio, sei que tu é vaidoso, sei que tu é idólatra, mas tu quer ir lá? Vai. Foram lá e comprovaram. A terra mana leite e mel, tem as frutas, tem tudo, tal, tal. Mas os olhos e o coração, que é imundo, como está ali, aflorou esses desejos negativos, aflorou muito mais, eles voltaram e botaram da boca para fora, sem medir a consequência de toda a contaminação que trouxeram para os que os colocaram como responsáveis para ir lá, como o Léo estava explicando. Sem medir a consequência daquilo. O que o povo fala? Me mate no deserto. O que Adonai vai fazer? Matá-los no deserto. Não foi no versículo que diz? Era melhor que tivéssemos morrido no Egito, ou morridos aqui, ou voltarmos para o Egito? Vamos lá, Hebreus, que eu não cheguei, capítulo 3. Hebreus 3, nós vamos ler ali do versículo 7. Vamos ler o 7 e o 8 por enquanto. Assim como diz o Espírito do Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o quê? O vosso coração. Irmão, perdoe, eu vou ter que pegar um papel aqui que está caindo muito suor no meu olho. 3, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. É a nossa Brit Hadashah da porção dessa semana. É a Brit Hadashah da Parashá. Exatamente, não endureçais o vosso coração, como no dia, cadê? Como no dia da tentação, no deserto. E aí eu fui lá também, curioso, né? Endureçais, tornar-se obstinado, né? É aquele que persiste, é firme, é pertinaz, que não se deixa convencer, é inflexível, irredutivo e também teimoso. Não se enverga, não cede. Ele vê tudo de bom, mas aquilo que aflorou, que está aqui, que está nos olhos, ele não permite. Ele não baixa a cabeça de jeito nenhum. Não endureçais o vosso coração. Coração aqui, como eu disse, é cardia, né? Porque aqui está no grego. Denota, e o significado, a palavra é cardia. Denota o centro de toda a vida física e espiritual, a alma ou a mente, como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforços do entendimento, a faculdade, aí faz toda a ligação com a eye dos olhos, faculdade mental, e o lugar da inteligência, da vontade e caráter, da alma, na medida em que é afetada de um modo ruim ou um modo bom, ou da alma como o lugar das sensibilidades, afeições, emoções, desejos, apetites, paixões, do meio ou da parte central ou interna de algo, ainda que seja inanimado. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu lá atrás. E aí nós damos seguimento, vocês chegaram mais cedo hoje, hein? Tem 10 minutos ainda. Aí vamos lá, dando sequência na leitura. Aliás, olha só, se a gente tirasse um pouquinho ali, porque o versículo fala, não endureçais o vosso coração. E aí, se a gente tirar ali o coração e tirar ali endureçais, e tentar fazer um ajuste ali para colocar a tradução, fica mais ou menos assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não sejam inflexíveis, persistentes, irredutíveis, teimosos no vosso centro e lugar da vida espiritual, na vossa alma ou na mente, na fonte e o lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforços do entendimento, na faculdade, que é o intelecto, sensibilidade,
ou sensitividade e vontade, e no lugar da inteligência, da vontade e caráter. Aí nós vamos lá para o versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, versículo 12, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso, teimoso, inflexível, e por aí vai, né? Incrédulo, que vos afaste do Elohim vivo. Versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje aqui nada mais é do que momento presente, tá? Então, se eu ler isso aqui, que eu não vou estar vivo, né? Daqui 100 anos, quem lê, se ainda Yeshua não tiver retornado, daqui 100 anos vai estar escrito o quê? Hoje, momento presente. Lá quando escreveram, hoje, momento presente. Então isso aqui serve para quanto tempo? Tem limite de tempo para isso? Então significa que eu tenho que chamar a atenção de alguém só por um dia, se ele continua cometendo algum erro? Não, eu tenho que insistentemente falar, se for o caso. E não, eu já falei uma vez, né, não quer ouvir. Eu já falei que tem que fazer, mas não quer ouvir. Não vou falar não, porque eu não quero ter problema familiar. Eu não quero falar isso com meu irmão, porque aí depois vai ficar de cara virada para mim, quando eu for visitar minha mãe. Não quero me expor não, já falei. Mas o que Paulo está falando? Paulo não, supõe-se que é Paulo que escreveu, né? Supõe-se que é ele que escreveu. Não está explícito que foi Paulo que escreveu, mas enfim. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se eu vejo que alguém está na iminência de cometer um erro, está endurecendo o seu coração, é minha obrigação auxiliá-lo, é minha obrigação alertá-lo, é minha obrigação exortá-lo. É minha obrigação. É minha obrigação. E a incredulidade, irmãos, porque se vocês lerem aqui o texto, e nós vamos ler, aliás, vamos ler melhor. 14. Temo-nos tornado participantes do Machia, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvir a sua voz, não vire o rosto, não evite ouvir, não seja teimoso, não seja resistente, muito pelo contrário. Tente abrir a mente, mesmo que não entenda, procure na palavra, ore a Adonai, não estou entendendo, busca uma pessoa de confiança que possa te orientar. Não simplesmente se feche, endurece seu coração e profira palavras que possa levar, contaminar outros. 16. O vosso coração, como na provação. 16. Ora, quais os que tendo ouvido o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Incredulidade. Como meu tempo está curto, eu vou ler aqui. Na Bíblia, a incredulidade é geralmente vista como uma falta de fé ou confiança em Adonai. Ela é frequentemente contrastada com a fé, que é vista como uma confiança plena e ativa no Criador e em suas promessas. A incredulidade pode ser expressa de várias maneiras, como a recusa em acreditar nos milagres, a desobediência às leis de Elohim, a falta de arrependimento de pecado, ou a falta de confiança no em Elohim em momentos de dificuldade.
A incredulidade é vista como um obstáculo para a salvação e para uma vida de obediência e serviço a Elohim. No entanto, ela também nos ensina que a incredulidade pode ser superada pela misericórdia de Adonai e pela nossa adesão à Torá. E aí o interessante é que essa palavra, a incredulidade, né, essa palavra pronuncia-se mais ou menos assim, em emuná. Essa palavra é composta por duas partes, em, que significa não há ou não existe, e emuná, que significa fé ou confiança. Portanto, a palavra em emuná pode se traduzir literalmente como não há fé ou não existe confiança. Será que os 10 tinham fé, tinham confiança? Será que nós temos fé e temos confiança em todas as promessas que Ele tem feito a cada um de nós? E aí não vai dar tempo, mas nós temos vários exemplos na Bíblia, como Deuteronômio 32, capítulo 20, que exemplifica essa falta de adesão, essa falta de fé. Salmos 78, capítulo 22, Isaías 53, versículo 1 também. E aí eu vou querer ler com vocês ali Provérbios 28, vamos lá comigo? Para a gente entender como é perigoso, como é muito perigoso essa questão da contaminação através da língua, como é perigoso eu não saber se aquela fonte que está trazendo instrução para mim é uma fonte correta, justa, é uma fonte que realmente é instruída por Adonai, tem adesão à Torá, para que eu não só escute, repita como papagaio, ou eu só escute e tome aquilo como verdade, sem buscar se aquilo tem algum fundamento ou não. Provérbios 28, versículo 9. Versículo 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração será abominável. O que faz que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. O rico é sábio aos seus próprios olhos. Esses olhos aqui são os mesmos que eu falei lá atrás, tá? O Ain, aquele da faculdade mental, lembra? É o mesmo, a mesma raiz aqui hebraica. Mas o pobre, que é entendido, o esquadrinha. Versículo 12: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, escondem-se os homens. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, aquele que não confessa, não traz à luz os seus pecados, os seus problemas, se apresenta diante de Adonai para ajuste dos problemas, dos erros, ele não prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em marcha o homem que continuamente teme ao Eterno. Mas o que endurece o seu coração, aqui é o mesmo lebe, virá a cair no mal. A língua afiada de uma má companhia corrompe o homem fraco e o faz endurecer o seu coração, transformando-o em uma pessoa que não tem fé ou não tem mais confiança, criando assim uma barreira que o impede de reconhecer, se arrepender e confessar os seus erros. Se torna vaidoso, vazio, que nós falamos, e tudo o que faz para a sua glória e não para a glória de Adonai. O duro de coração é um negociador sutil, aquele que tem o coração endurecido, aquele que tem um coração contaminado, aquele que tem os seus olhos contaminados, ele é um negociador sutil. Eu vou até finalizar por aqui. À tarde, às 15 horas, tá bom? Não, 15 não, tem saído do coral hoje. Que horas? 1h30 saiu do coral, esquecemos de avisar, e às 15 horas, pode ser? Às 15 horas a pastora vai dar sequência a esse estudo aqui, tá bom? Então, antes que eu me esqueça de informá-los, está avisado.
Mas voltando aqui para a gente finalizar, teria mais aqui para frente, mas ela com certeza vai enriquecer muito mais isso aqui. O duro de coração é um negociador sutil, ou seja, aquele que tem um coração contaminado, duro, ele é um negociador sutil. Por que sutil? Porque ele negocia e nós não percebemos que ele está negociando, né? Fala o que todos os ouvintes gostam e querem ouvir, lança os seus encantamentos, transformando o errado e condenado pela Torá em aceitável, ou seja, ele vai manipulando, ele vai falando para o Leomar aquilo que ele quer ouvir, aquele que ele gosta de ouvir, aquilo que é abominável pela Torá, ele vai negociando e falando, talvez por conta dessa situação, possa ser permitido. Não é bem assim. Hoje nós estamos agora em 2023, lá foi na época do povo, lá com Moisés, aquilo foi no passado, aquilo lá foi lá. Hoje não, de repente isso aqui a gente consegue, Adonai vai ser paciente, ele é misericordioso, ele é misericordioso, ele é misericordioso, e aí vai, né? Transformando o errado e condenado pela Torá em aceitável ou aos seus olhos, os olhos do sutil, normal e permitido. Em troca, quer o reconhecimento, seu ego massageado, ser o centro das atenções e tudo isso para a sua glória. Aí a gente entraria aqui no pecado que está também na paraxá de hoje, que é quando um pecar inadvertidamente e o pecar deliberadamente. Esse duro de coração, ele peca deliberadamente. E o que é deliberadamente? Ele peca sabendo que está pecando, mas por interesse, seu próprio interesse, ele continua, não se preocupa e leva a contaminação a todos. Amém? Que Adonai possa nos abençoar. 3 horas aqui, por favor, quem puder esteja, e que Adonai nos abençoe.